obrigado por abrir a sua casa e nos permitir sentar aí com você para bater esse papo hoje sobre gastos de fim de ano. Eu acho que todo mundo vai querer ouvir um pouco sobre isso, se já não gastou tudo que podia, né? Verdade. O papo vai ser muito bom, com certeza. E aqui para conversar comigo, eu tenho o Alexandre Prado, que é especialista em finanças. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Tereza. É um prazer estar aqui. Tem o Alexandre, o Ângelo e a Mileide, porque agora nós já somos amigos. Precisa ficar falando nome e sobrenome, né? Verdade. E aí já entramos na primeira polêmica, né? Eu achei que ele ia falar que no final do ano a esposa gastava muito com presente para pagar aí, periquito, mãe, filho, primo. Não, a mulher gosta de fazer obra. E a Mileide disse, isso é verdade, explique-se, Mileide. Não, eu sou chegada a uma obra, né? E quando chega final do ano, aí parece que você tem que arrumar a casa, é quando você recebe visita, familiares vêm te visitar, principalmente quando a gente mora no Rio de Janeiro, né? Então, gente, vamos arrumar. O que não conseguiu arrumar o ano todo, realmente o que você falou é verdade. Eu acho que também a gente pode atribuir isso, né? A entrada, né, de mais dinheiro, entra o 13º aí, a gente acha que tem uma autonomiazinha maior, né? Não? E na verdade, quando a gente tem as pessoas que são empregadas, né? Elas têm essa possibilidade de receber o 13º salário, né? Que já recebe um pedacinho lá em novembro e um pedacinho em dezembro. O que muitas pessoas esquecem é que, ok, que vem essa grana extra no final do ano, mas que normalmente entre final de ano e começo do outro tem aqueles gastos adicionais, né? Escola. Matrícula de escola, compra de material, compra de uniforme, IPVA. IPVA. Então tem uma série de gastos que as pessoas se esquecem. Então o problema não é gastar, né? O problema não é fazer obra, o problema não é comprar presente, o problema não reside aí. O problema reside em falta de planejamento. Porque se você sabe no começo do ano que você vai fazer uma obra no final do ano, nenhum problema. Você planeja quanto que você vai reservar, né, ao longo do ano para fazer a sua obra, pagando à vista, melhor ainda, porque você negocia ali um desconto, né? Mas o problema é fazer de sopetão, fazer sem planejamento de uma forma desordenada, aí paga mais caro, né? Não, assume uma dívida, contrai uma dívida sem haver necessidade. E ainda gasta mais do que tem, né? Não? É bem isso o que acontece. Ela vai querer me estrangular quando ela vê o programa. Ela vai. Olha, eu te defendi, viu? Dei o direito de resposta, de repente tu veio aqui. Mas foi realmente o que aconteceu. Ela olhou a casa e a mulher tendo aquela coisa de olhar e falar assim, poxa, eu vou receber as pessoas aqui em casa e não está do jeito que eu gostaria e tal, eu preciso fazer uma obra. Não tem nada que fazer obra. Não, eu quero fazer. Acaba que a gente entende, né, que ela quer receber as pessoas num lugar mais aconchegante. Quer receber bem, né? Quer receber bem. Uhum. Aí a gente cede, né? Só que cede ali, né? Mas tem que ser. Que senão fica complicado. Está fora do orçamento, assim, não está nos planejamentos. Né? Está fora do planejamento, melhor dizendo. Então tem que ter um cuidado muito grande. É o que eu costumo dizer para ela, tem que ter cuidado. Quer fazer, vamos fazer. Eu acho legal, mas pelo menos estava fora do planejamento, mas ele está sendo cauteloso, Sim, né? Vamos fazer, mas vamos fazer aí nada além das possibilidades, porque nessa hora é muito fácil, não só com obra, mas com presente, com qualquer coisa que seja, é muito fácil se empolgar e... Sempre tem que ter um que controle mais, né? Isso que a Tereza comentou, que corrobora o que eu acabei de falar, que o problema não é o consumir, mas é o fazer o gasto sabendo como vai gastar. Não é por impulso. Vamos fazer, aproveitar agora, vamos fazer algo, a gente vai receber gente, mas junto disso tem as compras, presentes, tem as despesas de final de ano, tem ceia. Então, tem uma série de gastos que, se não for feito de uma forma ordenada, racional, com algum controle, porque a gente sempre tem aquela folguinha, né? Não, dá para fazer, dá para fazer uma pinturinha, dá para trocar um móvelzinho, mas se você realmente entrar muito pela questão de assumir dívidas que você depois não possa arcar, aí a vida financeira começa um ano novo com dívidas que você não tinha se estruturado, não tinha planejado. Ano novo com dívidas do ano passado ainda. Exatamente. Trazendo uma bagagem do ano anterior, né? Então, dívida também não é o problema. O problema é aquela dívida cara, é aquela dívida que você não tem a condição, que a pessoa não tem a condição de arcar de uma maneira razoável. Por isso que a gente fala, tem pessoas que compram um imóvel para pagar em 30 anos. Ok, está dentro do orçamento, nenhum problema. A capacidade que o indivíduo tem de pagar, né, fazer o parcelamento,
ótimo, está dentro do orçamento. A questão é quando se contrai uma dívida atrás da outra, né? Compra um móvel, compra um celular, compra um apartamento, compra o carro, compra uma roupa, faz uma obra. E quando vai ver, está gastando muito mais do que pode arcar. Alexandre, né? é só essa entrada maior de dinheiro ou existe alguma outra razão sentimental, sei lá, por que da gente querer gastar mais no final do ano? Porque eu sinto isso. O que existe, Tereza, é que existem estatísticas que mostram que pessoas, elas para suprirem carências, elas consomem. Então, existem aquelas pessoas que, eu estou muito chateado, eu vou para o shopping. Aí faz uma compra. Fica longe. Então, é uma muleta. O consumo é uma muleta. Da mesma forma que tem pessoas que, quando estão chateadas, bebem, se drogam, comem chocolate, né? Mas elas buscam no que está fora, numa muleta fora, né? Para suprir a sua carência, a sua necessidade, a sua depressão. E aí é pior ainda, né? Porque além de ter a depressão, mas eventualmente tem uma patologia, o que acontece efetivamente é que acaba contraindo uma dívida, né? Exatamente, é muito ruim. Né? E o interessante é que o comércio ele entende isso e trabalha em cima disso. Lógico, né? O comércio ele quer que você consuma, quer lógico. mais que você consuma. Então, o ser humano ele é muito preso ao consumismo, né? Isso aí é fato. Então, quando ele vê uma pegadinha, um Black Friday, meu Deus, uma pegadinha. Não, a televisão tá... sei, R$1.500. Metade do dobro, né? Metade do dobro. É uma pegadinha que muitos caem nessa época. Na verdade, até há pouco tempo eu estava debatendo num programa, o brasileiro, por muitas décadas, se nós pensarmos assim, há 4, 5 décadas para trás, a gente está falando que as montadoras no Brasil eram 4 grandes montadoras, as nacionais sim. e só. Né? A gente hoje tem o Brasil aberto para o mundo. O Brasil tem uma janela, uma porta escancarada para o mundo. Qualquer pessoa aqui no Brasil pode adquirir um produto da China, da Europa, dos Estados Unidos. Verdade. Existe uma coisa que a gente chama de demanda reprimida. Por muito tempo, o brasileiro quis consumir. Ou, de repente, nem queria consumir porque não sabia o que tinha lá fora. Quando o mundo se abre e as possibilidades aparecem, o brasileiro começou a querer consumir. Só que foi numa época que também freou um pouco de alta inflação, de ter uma instabilidade na economia. Quando a gente fala nos últimos 20 e pouquinhos anos, que a economia deu uma estabilizada, o brasileiro começou a consumir. Então, a cultura do brasileiro de não ter uma educação financeira, até como política de Estado, porque as nossas crianças, elas não são educadas financeiramente. Elas querem pedir, querem o brinquedo e elas não têm uma noção do valor. Então, a política de Estado, juntamente com a educação financeira em casa, a gente tem que começar a partir de agora. Porque muitos de nós não tivemos essa educação, né? Mas nós temos que olhar para frente. E o para frente, se não for feito alguma coisa, e cada um de nós tem essa responsabilidade para com as nossas crianças, a situação vai ficar pior ainda. Porque o consumo no Brasil muito forte. O americano tem um consumo muito forte, já o europeu não. Porque o europeu vive numa realidade onde havia escassez, ele consome menos, ele consome o que é necessário só. Tanto que eles não são tão obesos também, né? Exatamente. Já o americano ele tem uma questão de consumo exacerbado. Mas é assim que funciona a economia dos Estados Unidos, né? Como então a gente poderia ensinar? Porque algumas coisas assim, eu sinto, tem muitos pais que não tratam com criança, podem dizer, não, mas ainda é só uma criança, isso é preocupação que não é para criança. Que tipo de atitudes a gente pode tomar que sejam saudáveis para já começar a ensinar uma Vamos criança? pensar assim, todos nós trabalhamos. Não adianta nós pensarmos que queremos consumir algo ou queremos algo se nós não temos a capacidade de comprar. Hoje a gente tem essa noção, né? Então temos que passar esses conceitos para as nossas crianças. Você quer o brinquedo? Muito bem. O que você vai fazer para ter o brinquedo? Legal. Uma troca, né? É uma troca, né? Então é aquela velha história, ela é criança. Eu até entendo, eu também tenho filho, né? Mas ainda que de uma forma muito simples, muito sutil, na linguagem da criança, desde de tenra idade, é mostrar para ela que existe um valor monetário no que ela quer, no brinquedo que ela quer. Então, por exemplo, seja braçal, né? Então o que a gente costuma fazer é uma dica muito simples. Você quer uma boneca? Você quer um jogo? Quanto custa esse jogo? Esse custa R$100. Muito bem. R$100 corresponde a X sorvetes,
X idas ao cinema. Então a gente mostra o peso relativo para ela poder entender. Olha, se você quiser o brinquedo, ok. Você vai ficar sem ir ao cinema 6, 7, 8 vezes. Então ela começa a ter fazer uma relação dos valores com as coisas. Além disso, realmente colocar a ideia do valor. Você vai conquistar o saláriozinho na medida em que você fizer as suas tarefas, porque no mundo tem isso. Sim, Se nós não fizermos o nosso trabalho, se você não cantar bem como você canta, se você não vender os seus CDs, se você não fizer seu show, se você não fizer a sua arte, se ela não apresentar bem, ela não vai ter, nós não teremos o dinheiro para poder, não é isso? Então, por que não estabelecer essa premissa de como se um trabalho fosse executado pela criança? Então ela vai lavar uma louça, ela vai ajudar a limpar uma mesa. Não cai o dedo não, né? Porque não cai o dedo e educa a pessoa para ela trabalhar. O trabalho enobrece, né? Então ela vai aprender a trabalhar e ela vai começar a dar valor ao dinheiro daquele jogo, daquele cinema, daquele sorvete. Então, é uma primeira coisa muito simples que cada um de nós pode fazer. Sim. Aquilo que você falou, que o brasileiro ele é muito consumista, né? Mas acho que isso que deu o boom mesmo foi com a própria tecnologia, né? Tantos sites de compra, né, de uma hora para outra começou a surgir. Então, isso aí instiga realmente a pessoa a consumir mais. A facilidade, o comodismo de você não sair de casa, você comprar pelo site. Tudo através de um clique, né? Um cliquezinho de botão e você gasta. Isso, você faz uma mensuração, né, de preço, coisa e tal, para ver onde está mais em conta. E um cliquezinho você já compra, né? E ainda esse Black Friday, como você falou, né? Aqui no Brasil é meio mentira isso. Milady, eu acho que esse negócio que tu falou é muito pertinente e, no meu ver, quando a gente vai para o shopping, a gente já vai meio que assim, vou comprar. Na internet, tu tá lá pesquisando, fazendo uma coisa, tu bate o olho no negócio, gostei. É muito impulso, né? É diferente, eles encontraram, acho que vai ter uma fraqueza nossa. Uma fraqueza. E aí é perigosíssimo, né? Isso é uma função psicológica, né? A questão do impulso, né? Muitas vezes a gente, por amor, por impulso, né? No impulso, por causa do amor, a gente faz alguma coisa. O consumo é assim também, né? É uma função psicológica. Você se apaixona pelo objeto, né? Ainda mais se você tiver do outro lado um vendedor que saiba seduzir, saiba mostrar o benefício daquele item. Muitas vezes você compra uma roupa que depois você fala, não devia ter comprado. Né? Mas naquele momento pareceu tão linda, né? Ou aquele artefato, aquele eletroeletrônico. Nossa, mas era tão bonito, né? Então, naquele momento, uma outra dica para a questão do consumo é não compra no primeiro momento. Gostou? Muito bem. Vou dar uma volta. Volta depois. Dá uma volta. Aí só nessa volta tu já fica, será que eu preciso disso mesmo? Mas é exatamente esse o intuito. É que você sai do impulso. Então, quando você sai e volta e vai em outra loja e passeia e faz um lanche, depois você fala, acho que não precisava mesmo. Mas no próprio marketing, né, fala isso, por exemplo, você nunca vai fazer compra do mês ou compras, né, com fome. Verdade. Porque eu tenho uma norma, eu sou meio sistemática quando vou fazer compra. Eu tenho que ir de corredor. Mas, por que você não já vai direto, faz uma listinha? Eu gosto de ver vitrine, até no supermercado. Então, aí eu vou, sigo aquela, né? E assim, quando eu já testei isso, realmente. Quando a gente está com fome, a gente consome até lançamento. Eu vou experimentar. Vou levar um para experimentar, né? Mesmo. Famoso. Não analisa preço, não vê... Isso. É outro impulso, imagina, né? O da fome. É a da fome. Tem algumas questões que a gente, na vida prática, a gente pode ter para gerar alguma economia. Então, por exemplo, não ir a mercado com criança. Né? Não ir a mercado com criança. Muito sábio. Né? Não ir a mercado com criança. Segundo, quando for fazer a compra, vai com uma lista e seja disciplinado de comprar o que está na lista. Se, eventualmente, lembrar de alguma coisa, ok, uma coisa. Ou então anota para a lista seguinte, se não for algo emergencial. Então, tem uma série de dicas que podem ser colocadas para o nosso dia a dia que faz com que a gente não gaste desnecessariamente. Coisas bem simples. Muito né? simples. Essas foram só duas, mas a gente ainda vai aprender muito mais desse espaço feminino. Vamos para um break e já voltamos. Voltamos com o Espaço Feminino, hoje falando sobre gastos de fim de ano. E a gente terminou aí o segundo bloco, acho que foi, falando sobre dicas, né? Aprendemos não ir no mercado com crianças
E qual era o segundo? E ir com uma lista, né? Ir com uma lista. Aí eu passo de volta para ele, porque essas dicas eu acho que são muito boas. Estômago vazio também não pode, né? Também não pode. Mas quando a pessoa ela é disciplinada, se ela vai com fome ou sem fome, Lancha não primeiro. importa. Não importa, né? Na verdade, se ela tem uma lista, que foi a dica anterior, e ela é disciplinada para usar, para seguir aquela lista, se ela identificar realmente alguma coisa extraordinária, uma promoção assim, realmente fora do comum, ok, compra, né? Seja flexível. Mas uma outra dica importante principalmente para gastos de final de ano, a gente está falando de ceia, né? Procura identificar, procura refazer a ceia ou bolar a ceia com produtos da época. Então, por exemplo, é muito comum nessa época, bacalhau, né? As aves, né? São produtos mais caros, né? Que em outras épocas tem até um preço mais baixo. Então, procurar substituir esses produtos mais caros por produtos mais baratos, né? Então, ou peixes ou aves mais comuns, uma carne de porco pode ser interessante. Procura frutas, procure as frutas da época, que são frutas mais baratas, né? Então, eu quero botar um morango. Morango não é época de morango, substitui por uma manga, que é tão docinho, mas é colorido também e é gostoso. Então, procurar substituir por itens da época, que costumam ter preços mais vantajosos. Quanto à questão, por exemplo, de presentes, né? Se puder já estimar, né, que tem filho, então vai ter que dar presente no final do ano. Eventualmente já compra antes, né? Compra antes. Então, por exemplo, vai comprar um brinquedo que é o lançamento, que a criança quer. 6 meses antes já começa a fazer a campanha. Compra 6 meses antes, né? Que paga à vista, já com desconto. Essa época sempre tem um movimento maior, nem sempre tem um volume legal. Então, é interessante que a pessoa se planeje. A dica, a palavra-chave é planejamento. Uma dica bem em geral, não necessariamente para o final do ano, é quando a gente consegue entender qual é a nossa fonte de renda, de onde vem o nosso dinheiro. Algumas pessoas têm salário, algumas pessoas têm honorários, outras pessoas são eventualmente profissionais liberais e não têm uma renda fixa, mas conseguir entender, às vezes tem uma renda de aluguel, tem algum imóvel, então entender de onde que vem essa renda e quanto é essa renda. Depois, do outro lado, é entender os gastos que tem. Separa esses gastos em 3 categorias. Aqueles gastos chamados imprescindíveis. A alimentação é imprescindível. Tudo bem que tendo alimentação tem aquele que é supérfluo, mas estou falando daquela alimentação básica, energia elétrica, Contas, né? Energia elétrica, gás, a gente não pode ficar sem, né? Água, muito bem. Tem os gastos que a gente chama de importantes. TV a cabo é importante? Para algumas pessoas, sim. De repente, um pacote de internet muito caro é importante? Pode ser, de repente, pela atividade profissional. E o terceiro grupo são os supérfluos. Então, é aquela pizza de todo final de semana, é aquela saída de todo final de semana, ou 2, 3 vezes por semana. Então, procure entender para onde está indo o gasto. Uma vez que se entende para onde está indo, depois fica mais fácil. Caso necessite dar uma enxugadinha, até para compensar, né? Quer fazer a obra? Muito bem, a gente vai ter que tirar de algum outro lugar. De onde? Olha, pelos próximos 2 meses a gente vai reduzir o pacote de TV a cabo ou da internet, ou vamos deixar de sair 3 vezes por semana, vamos sair 1 vez por semana ou 2 vezes por mês. Então, é uma conta que tem que se fazer fechar. Mas essa conta só vai fechar quando as pessoas têm a capacidade de entender quanto que entra, quando entra, como entra e como que sai, quanto que sai, quando sai. Então, essa matemática é relativamente simples, só que a gente não é educado, voltando a falar sobre educação financeira. Cartão de crédito. O cartão de crédito, até no passado recente, o cartão de crédito era tido como um grande vilão em virtude das taxas de juros praticadas. O cartão de crédito em si ele não é vilão, porque o vilão é a pessoa que usa sem controlar. Porque eu uso cartão de crédito há muitos anos, só que não entra no rotativo. A questão era eu entrar no rotativo. Agora, com a mudança na legislação, mais recentemente, não permite que se tenha o rotativo um mês atrás do outro e aí ficavam dívidas absurdas. Entendendo que o cartão de crédito pode até gerar benefícios, né? Os programas de milhares de pontuação, pode reverter em benefícios, se a pessoa tiver essa capacidade de entender, de novo, quanto que ganha,
quanto que vai gastar e, eventualmente, até centralizar esses gastos no cartão de crédito é um ótimo meio de controle. O que não pode é entender que ganha, por exemplo, R$1.000, vai fazer despesas no cartão parceladas de vários pequenos montantes de R$100, só que tem 100 de um, 50 de outro, 30 de outro, 40 de outro, 150 de outro. Quando vê, entram R$1.000 e vão sair 1.200. Não tem capacidade de pagar, aí assume-se dívidas com juros altíssimos, de cheque especial. Não tem um limite alto, né? Exatamente. Mas, de novo, a questão do limite também não é o problema. O problema são as pessoas que, por impulso, que a gente falava nos blocos anteriores, o consumo exacerbado pelo impulso é que, não tendo esse controle, acabam consumindo de uma forma errada, assumindo dívidas que não podem arcar depois. Acho que o problema está em nós mesmos. ser De verdade. Eu estou vendo o Alexandre falar aqui, está me vindo na cabeça, às vezes, as crianças no final do ano, elas falam assim, não, eu quero do meu pai um videogame, eu quero da minha mãe Não é assim. O que você quer? Escolhe um. Acho que também uma dica é impor limite do que vai se dar para a criança. Senão a criança acha que é fácil. Não, é porque a criança não tem essa noção de valor, né? Que a gente falou sobre isso, Exatamente. Né? É isso. Você quer o videogame ou você quer... Não dá para fazer os dois, e mamãe, né? É a mesma somos coisa, né? Então você quer o quê? É o videogame? Muito bem. Agora, se não for o videogame, você vai ter que abrir mão de uma coisa. Tudo na vida da gente, para cada escolha, a gente tem uma renúncia. Então, a criança tem que aprender também essa questão, porque acaba dando valor, né, ao videogame. Se não cuidar, vai quebrar e vai ficar sem. Né? Porque, por mais que se tenha, que o pai tenha condição, os pais tenham condição de prover aquele brinquedo, aquela facilidade, a gente está educando a criança para o mundo, né? E muitas vezes o mundo não vai ser tão permissivo. Então, ele vai dizer muitos nãos que os pais não dão. E o que eu vejo também é que na nossa época, os nossos brinquedos eram diferentes. Era uma bola, era uma boneca. Hoje em dia, elas estão muito, assim, é só tecnologia, é um celular não sei o quê. Né? Então, assim, são presentes muito caros. Verdade. E que mudam, até em virtude da tecnologia, eles mudam com muita frequência. É o modismo, né? O modismo, na minha época, era ter uma pipa diferente, era uma bolinha de gude que era diferente, né? Era o peão novo, né? Então, hoje não. Hoje é o celular de última geração que custa milhares de reais. Então, também esse conceito do estar ligado ao outro, né, ao que o outro, o consumo isso do... Isso é muito interessante do nosso papel como pais, de mostrar que o valor não está no outro. Mas a mídia ensina muito isso, porque outro dia eu vi uma manchete num portal de notícias conceituados. Pretendente é a princesa de não sei aonde, a bolsa que ela usou em tal evento se esgotou em 2 horas. Eu nem sabia que ela estava em evento, que bolsa que ela tinha usado, que não sei o quê. Como é que essa bolsa acabou em 2 horas? Como é que descobriram onde vendia essa bolsa? Como? Sabe? Eles inventam tanta coisa e aí... É porque muitas vezes elas nem compram, né? Elas ganham. Né? Isso aí é marketing envolvido. Então, assim, as grandes lojas, né, e marcas dão de presente... Em troca, né? de divulgação. Isso mesmo, porque como é uma pessoa que está na mídia... Então, ela nem aí pra gente, né? É verdade. E, muitas vezes o consumidor não vai ter a capacidade financeira de comprar aquela bolsa da princesa. Mas quando ele chega na loja e fala, eu quero aquela bolsa custa tanto, que é um preço para reis, né? Ou para princesas. Aí ele fala assim, tá bom, mas aí você tem uma outra aqui que é mais baratinha, que talvez você compre. Assim que ele faz o giro. Isso, assim, aquela não tem, mas a loja aqui, perto de casa, fez uma parecida. É verdade, é verdade. Rapidinho também. A questão do consumo, de novo, o consumo ele tem que ser consciente, né? Quando a gente fala de consumo consciente, é ok consumir, é bom a gente ter as facilidades que o mundo nos apresenta, mas desde que nós consumamos de uma maneira consciente, a gente não vai ter problema na nossa vida financeira, a gente não vai ter problema com as nossas crianças, com quem a gente tem responsabilidade de educar, né? Porque não é a escola que educa, somos nós, né? Eles dão conhecimento formal, mas a educação é em casa, é com os pais, Sim, né? perfeito. Então, o nosso papel como educadores financeiros é fundamental. É como ele falou, então o problema somos nós. Sabe? Mas a solução também. A gente tem que se reeducar mesmo. O problema está, eu concordo, mas a oportunidade e a solução também. Legal.